Neste vídeo irei demonstrar como a gente faz para embarcar uma listagem completa, tá? Que é uma listagem com busca dentro de um formulário de consulta, certo? Então aqui eu tenho já um exemplo, que aqui no caso a gente está no formulário de consulta, tá? Eu vou clicar aqui para ver o registro. E aí a gente tem abas, tá? Numa dessas abas a gente tem uma listagem com busca completa dentro, certo? Então você pode editar aqui o registro e você vai ver, né, a edição desse registro aqui como se fosse uma espécie de atalho, tá? Para fazer isso, né, inicialmente a gente tem que criar, né, essa listagem com busca completa, tá? Você cria ela. E o segredo, tá? Um dos segredos está aqui nas propriedades, tá? Nas regras de carregamento dessa tela, onde eu vou fazer uma regra de carregamento pelo meu cliente ID, tá? Porque eu quero carregar apenas os pedidos desse cliente. Então, isso aqui que eu estou mostrando vai depender do seu contexto, porque aqui a gente vai trazer, por exemplo, dados de pedidos, e esses pedidos podem ser de vários clientes. Só que aqui eu estou consultando uma pessoa, um cliente específico, e eu preciso filtrar essa minha listagem, deixar ela pré-filtrada para trazer apenas os dados, né, daquele cliente que eu quis visualizar. Para fazer isso, a gente vai utilizar aqui uma comparação direta, utilizando aqui a coluna do banco de dados cliente ID, que eu tenho no meu pedido de venda. Eu vou utilizar aqui o operador igual e eu vou aplicar aqui um valor de filtro que vai ser um parâmetro, tá? Esse parâmetro ele foi configurado aqui, ó, cliente ID, ok? Apliquei, tá aqui o filtro pronto, certo? Então eu vou salvar aqui. Com isso pronto, tá? A gente vai vir aqui no nosso formulário de consulta, que eu deixei aberto. Nele a gente tem um componente chamado Page Container, tá? O Page Container ele se encontra aqui na lateral direita, tá? Que é o bpage container, ok? Então você pode adicionar ele com o botão direito, bpage container, certo? Então, o bpage container, ele vai embarcar uma página ali dentro, certo? Então, aqui eu dei um nome para ele, chamei de listagem de pedidos. Eu escolhi a página, que no caso é o cliente pedido venda list, tá? Essa é a página aqui. Eu vou definir o parâmetro, então eu quero passar por parâmetro o ID e o nome do meu parâmetro vai ser cliente ID, certo? Aí o resto aqui são configurações visuais, habilitar o carregando e tudo mais. Então eu vou salvar aqui, né? Já estava pronto. Vou voltar aqui na tela, tá? Só para a gente ver, né? Quando você clica, ele já traz automaticamente aqui para nós essa listagem bem bacana carregada, certo? Então, se a gente for olhar aqui as outras abas, tá? Neste mesmo formulário de consulta, aqui temos então uma listagem detalhe, tá? Que foi adicionada aqui através do mais, tá? Listagem de detalhe. E no financeiro, tá? A gente adicionou até inclusive aqui um botão. E temos aqui, no caso, o Page Container, tá? Só que aqui, então, a gente está carregando outra tela, que é o Conta em Aberto Simple List, tá? Se você for ver aqui, ele é um pouco diferente, ó, porque ele é um Simple List, ó. Ele não tem filtros, como aqui a parte de pedido. Então, foi criado uma listagem um pouco mais simples, ó, Simple List. Conta a pagar, aqui a gente está carregando o conta a pagar em aberto. Conta a pagar em aberto, Simple List. Então, foi utilizada essa listagem simples aqui, o conta apagar em aberto Simple List, que também foi feito aqui uma regra de carregamento, ó, passando, né, o pessoa ID por parâmetro para ela, né, o tipo pagar, enfim, mais alguns filtros, tá? Então, a ideia desse vídeo era mostrar como você faz para embarcar, no caso, né, um outro tipo de listagem no seu formulário de consulta.